superabunda e superabundantes. Vamos fazer o nosso devocional do mês de outubro, todos os dias que a gente está estudando o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 7. Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Eles conservarão você longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. Uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. Esse rapaz estava andando pela rua perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele passava por perto da casa dela ao anoitecer, quando já estava escuro, e aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Ela era espalhafatosa e sem vergonha, estava sempre andando pelas ruas, ficava esperando em alguma esquina, às vezes em uma rua, outras vezes na praça. Ela chegou perto deste rapaz e o abraçou e o beijou. Então, com um olhar atrevido, disse: Paguei hoje os meus votos, e a carne da oferta de paz está comigo. Por isso saí procurando você. Eu queria encontrá-lo, e você está bem aqui. Já forrei a minha cama com lençóis de linho coloridos que vieram do Egito, e perfumei com mirra, alhões e flor de carmela. Venha, vamos amar-nos a noite toda. Passaremos momentos felizes no braços um do outro. O meu marido não está em casa. Ele foi fazer uma longa viagem. Levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias. Assim, ela o tentou com seus encantos e ele caiu na sua conversa. E num instante lá foi ele com ela, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para uma armadilha, onde uma flecha atravessará o seu coração, como um passarinho que entra no alçapão, sem saber que sua vida está em perigo. Agora, meu filho, escute, preste atenção no que eu vou te dizer. Não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração. Não ande atrás dela, pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos, porque nem dá para contar. Se você for à casa dessa mulher, está caminhando para o mundo dos mortos, pelo caminho mais curto que existe. Então, aqui no capítulo 7, né, a gente tem novamente Deus pedindo aí, né, os conselheiros pedindo aí para guardar os mandamentos, guarda os meus mandamentos, a minha lei, né, como a menina dos teus olhos, guarde para que você não ande no caminho errado, guarde o caminho certo, ande no caminho certo, né, porque é importante que a gente mencione sempre e repita isso, né, porque às vezes parece que a gente tem a tentação e a gente sucumbe a ela. Mesmo a gente sabendo o caminho certo, mesmo a gente conhecendo a verdade, parece que nós perdemos a força, né? Por que que isso acontece? Muitas vezes acontece porque a gente tem uma fraqueza na nossa carne. Muitas vezes acontece porque a gente não tem desenvolvido domínio próprio, né? Então a gente fala demais, a gente escolhe coisas erradas, procura comer demais, por exemplo, que também é um tipo de pecado, procura beber demais, a gente perde noções porque não dominamos a nós mesmos. Então a gente cai nas tentações, né? A tentação não é um pecado, tá?
ela é como se fosse um imã, né? Eu costumo dizer que a tentação é algo que vem para te dar uma ideia, né? E aí a gente tem a aprovação. A aprovação é quando você aceitou aquela ideia, você aceitou fazer alguma coisa que você não deveria fazer, e aí você está na aprovação. E aí cabe ali na aprovação você dar ouvidos à voz de Deus e se afastar do caminho mal, ou sucumbir, que nem a gente viu aqui no relato deste menino, né? Então, usando o mesmo relato, né? Qual que era a tentação neste caso? A tentação era a mulher que estava ali se oferecendo a outros homens, né? A tentação do moço era passar por ali e ficar olhando para ela e acabar sentindo desejo por ela, né? Qual que era a provação? Quando a mulher chegou até ele para falar com ele estava vivendo na provação. Ele ali ainda tinha chance de falar: não, sai daqui que eu não quero você, vamos embora, né? Mas ele acabou sucumbindo à provação por uma fraqueza, né? Então a gente tem a tentação, que é a ideia que nos leva à provação, que é uma ação. Por isso, provação, provar a ação, né? Então a gente vai escolher fazer o bem, ou a gente vai escolher fazer aquilo ou não, seguir o caminho certo ou não, né? E quando há resistência a uma tentação, não há consumação do pecado, não há consumação da provação, porque a gente já resistiu à tentação. Por isso a Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista à tentação e você não vai ter provação nenhuma, né? Agora, não conseguir resistir à tentação, ainda há a chance de resistir à provação. Ah, não consegui resistir à aprovação. E agora, o que acabou minha vida? Não. Paciência. Arrependa-se de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, peça perdão e não cometa mais aquele pecado. Porque aí você vai conseguir ter o perdão que você precisa e não cometendo mais o pecado, você terá condições de seguir a sua vida e com honras, com méritos, né? Porque você pode cair uma vez, o problema é você cair várias vezes no mesmo pecado, no mesmo vício, né? Nas mesmas fraquezas. Então, o que você aprendeu se você cair sempre nas mesmas fraquezas? Se você perde por uma batata frita, sabendo que não pode comer a batata frita, o que você está aprendendo, né? Você não está criando domínio próprio. Mas quando você começa a criar domínio próprio, aí você consegue resistir à tentação, e quando não à tentação, você consegue resistir à provação também. Como criar domínio próprio? Pedindo ao Espírito Santo que cresça e que diminua a nossa carne, os nossos desejos, né? Que a gente consiga buscar esse domínio próprio, olhando para nós mesmos, avaliando as nossas atitudes, o que é certo, o que é errado, e corrigindo os nossos caminhos, né? Pedindo orientação de Deus e força para que a gente consiga superar isso, vencer esses desejos, vencer esses pensamentos que nos levam a cometer escolhas que não são favoráveis, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo, tchau, tchau!